Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, meu muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez juntos, eu e você, vocês e eu aqui, interagindo através desse vídeo acerca da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que constantemente têm acessado o canal. Continue fazendo, compartilhando, divulgando os nossos vídeos, dando like, ativando o sininho, para que você possa sempre receber em primeira mão os nossos vídeos que aqui gravamos. Meu muito obrigado pelos novos inscritos que se inscreveram recentemente ao nosso canal, que está paulatinamente crescendo para a glória de Deus, não só em número de visualizações, mas também em número de inscritos. Deus abençoe a todos vocês e continue nos ajudando a espalhar a bendita palavra do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, nós queremos dar continuidade àquela série de mensagens acerca da vida, da saga, da história de José. Este homem provado por Deus, mas aprovado por Deus. Este homem que Deus tinha um grande negócio na vida dele e cumpriu, apesar de todos os seus problemas, das suas dificuldades, das provações, mas ao longo da história nós vemos que Deus nunca abandonou a José. Provou, porque Deus é aquele que prova aquele que ama, com quem tem negócio. Então, portanto, convido você, meu amigo, minha amiga, minha querida igreja em Cristo, a quem aproveito para saudá-la com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos meus queridos irmãos, principalmente da Assembleia de Deus Ebenezer em Pernambuco, mas de todas as denominações evangélicas, como também estendo a minha saudação a todos os cristãos que estão aqui dando o prazer a nós de estar acompanhando o nosso canal. Quero agradecer aos meus familiares, parentes, amigos da minha categoria, não só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, e que tenho recebido alguns telefonemas falando que têm gostado das mensagens. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, queridos amigos, e continue acompanhando essas mensagens que nós procuramos fazer com muita dedicação, com muita oração, para beneficiar, edificar as suas vidas, consolá-las e exortá-las na orientação sempre do Espírito de Deus. Dito isso, quero convidá-las para ler no capítulo 40 e do versículo 1 até o versículo de número 19. E aqui diz assim o texto, pega a sua Bíblia, abra comigo no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, e assim diz a começar do primeiro versículo. E aconteceu, depois destas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio eles a José pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, como que brotando a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão,
e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo na mão de Faraó, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. E dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu, vamos até o 23, e aconteceu ao 3º dia do nascimento, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mó, e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mó enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, meu dileto irmão em Cristo, Igreja de Jesus, temos aqui mais uma fase da vida de José. José que agora continuava na prisão e que agora nos mostra que nesta prisão vai para a prisão 2 personagens para a prisão ali para acompanhar, fazer companhia a José. O que é que esses 2 personagens fizeram? O texto sagrado diz que eles pecaram contra o rei do Egito. Alguns autores dizem que eles podem ter cometido algum delito, algum erro político, e por isso foram levados para aquela prisão real, que era onde era a cadeia onde ficavam os presos reais. Outros dizem que talvez eles tenham cometido um erro no seu próprio ofício de padeiro ou como copeiro. E por isso foram jogados naquela prisão. Mas, naquela prisão, estava um homem de Deus que faria uma diferença muito grande na vida daqueles homens. Seja para o bem, seja para o mal. E o que é que aconteceu? Aqueles homens, ao chegarem lá, imediatamente o capitão da guarda colocou-os sobre a responsabilidade de José. E olha, nós já podemos perceber aqui que José não se recusou. José não murmurou ou reclamou porque estava ali na prisão. Muito pelo contrário, o texto aqui que ele imediatamente foi e cuidou daqueles homens. Não só cuidou, como se interessou pelo estado, não apenas físico, mas pelo estado emocional daqueles homens. Ou seja, José tinha um cuidado porque o mesmo cuidado que tinha com aqueles dois presos reais, certamente José tinha também com os demais presos. E a prova está aqui. Quando ele olhou para aqueles homens, os viu perturbados. Mas ele não só se contentou em vê-los perturbados, ele perguntou a razão daquela turbação. E muitas vezes é assim, as pessoas às vezes olham para nós quando nós estamos num momento aflitivo de nossas vidas e apenas olham, mas passam de largo
apenas olha, mas não nos socorre, apenas olha, mas sequer tem a capacidade ou a iniciativa de nos dar uma palavra de consolação, uma palavra de estímulo, uma palavra que nos ajude a passar por aquele momento tão sombrio em nossas vidas. Não aconteceu assim com José. José não viu aqueles dois homens perturbados e simplesmente silenciou e nada fez. Não, ele se interessou por aquela situação que aqueles homens estavam passando, embora ele não soubesse, ainda não soubesse o que eles estavam tão perturbados. E perguntou àqueles homens: e você, querida Igreja de Jesus, como você está se portando no atual momento que as pessoas estão grandemente perturbadas? As informações que nós temos vindo aí, tem pessoas entrando em depressão, tem pessoas que estão assim desesperadas, precisando de uma palavra nesse momento de tanta turbação por conta dessa pandemia que está tirando o sossego, e não apenas o sossego, mas a vida de muitas pessoas. O que é que nós estamos fazendo como Igreja de Cristo? Nós estamos olhando para o semblante das pessoas e estamos tendo a iniciativa de perguntar como elas estão e dar uma palavra de Deus para a vida delas. Esse é o nosso papel. O papel da Igreja de Cristo é um papel de levar uma palavra de Deus para a vida dessas pessoas. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender dessa atitude louvável deste servo de Deus chamado José. Que nós possamos também, ao ver o semblante das pessoas entristecidos, possamos também levar uma palavra de incentivo, de alegria para essas pessoas que tanto precisam de Deus. Inclusive na igreja, porque mesmo na igreja tem pessoas que estão tristes por conta da prova, por conta de vários problemas que estão passando no seu lar, na sua vida, e não apenas por conta da pandemia, que nós possamos também ter a iniciativa de perguntar e orar por elas, e não só orar, mas também de assisti-las em alguma necessidade física, material, que porventura elas estejam passando. Esse é o nosso papel, olhar para José e fazer como José. Então, voltando ao texto, então José perguntou a razão da turbação daqueles homens. E eles contaram para José, mas contaram sem saber se o José poderia dar uma solução para daquela tristeza que eles estavam passando. E neste caso aqui, nós vamos descobrir, vamos perceber que Deus da prisão deu um outro talento para José. Um talento que, quem sabe, até aquele momento ele não sabia, mas que neste momento aqui, Deus colocou no coração dele a certeza de que ele poderia resolver aquela situação que aqueles homens estavam passando. E qual foi a situação que à primeira vista era insolucionável para aqueles homens? Aqueles homens tinham tido sonhado um sonho, cada um por si só. Sonhos semelhantes, mas com destinos diferentes. E nós podemos observar aqui, meus caros amigos, minhas queridas amigas, quando eu disse que Deus, no início da mensagem, Deus estava trabalhando nessas três vidas, é porque realmente Deus estava. Deus trabalhando na vida de José, para que José continuasse sendo servo, ainda que preso, mas continuasse com um coração humilde, de adoração e de querer servir a Deus servindo aos outros, como o nosso Senhor Jesus, que durante a sua vida aqui na terra, o seu ministério terreno, mesmo sendo filho do Deus vivo, ele serviu aos pecadores e os mais terríveis, chegando até a ser criticado pelas pessoas religiosas daquela época que não compreenderam o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele veio para servir, disse ele em suas palavras, e não para ser servido. E a Igreja de Cristo também tem que ter essa mesma atitude, exatamente igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, portanto, temos que ter essa atitude, esse espírito de servir as pessoas como José aqui estava servindo. Não havia lugar para murmuração, para maledicência, para reclamações daquela vida. Claro que ele estava insatisfeito por ele estar ali, estava triste, tanto é que mais tarde ele pede para se lembrar dele. Como todo mundo, como disse numa mensagem anterior, que está passando por uma prova, claro que quer sair dela. Mas vemos aqui um José servindo a Deus, mesmo na prisão. E agora Deus trabalhou na vida de José por conta dessa postura espiritual de fidelidade, dessa postura firme de não ter abandonado a Deus nem a sua fé no Deus Todo-Poderoso. E Deus trouxe
permitiu que para aquela cadeia fosse esses dois homens, que foram punidos, não sabemos se justa ou injustamente, mas fato é que aqueles dois homens foram para o lugar exatamente aonde existia um homem de Deus, um servo de Deus, que poderia dar respostas que eles careciam para as suas vidas. E veja, Deus deu oportunidade para aqueles dois homens. Para o copeiro, quando ele recebeu aquele sonho, que vamos entrar aqui nos detalhes, mas também para o padeiro, que mesmo que tenha sido uma sentença de morte, mas ali ele estava diante de um servo do Deus Poderoso, que é o Deus da vida, e que aquele homem poderia, sabendo que seus dias estavam perto de acabar, ele poderia ter aproveitado a oportunidade para pedir a José, já que José foi capaz de desvendar o seu sonho, por que não pedir para o Deus de José que pudesse livrar a sua vida da morte eminente diante de Faraó? Ou seja, então observe que Deus deu oportunidade, tanto para o copeiro, como também para o padeiro. E assim também, Deus Todo-Poderoso hoje faz a mesma coisa. Quanta oportunidade Deus não tem dado à sua vida, meu amigo. E será que você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem lhe dado? Aproveite, porque você não sabe qual é o dia que você parte para a eternidade. Muita gente não gosta que se fale nisso, mas nós temos que falar, porque nós nascemos com alguns objetivos na vida. Nós nascemos, nós dizemos e um dia todos nós iremos morrer. E, portanto, qual é a oportunidade que Deus está lhe dando que você está aproveitando? Saiba que um dia todos nós partiremos para a eternidade. Assim como o padeiro estava com seus dias contados e ele poderia aproveitar e perguntar ao servo do Deus vivo, Deus da vida, que foi capaz, aquele servo, de interpretar os sonhos, que a interpretação não era de José, mas era de Deus. Mas vamos aqui ao texto. E observe que ele contou o sonho. E veja que ele diz aqui: tenho sonhado o sonho, disse o copeiro, e ninguém há que eu interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço-vos. Ou seja, há uma segurança enorme, muito grande da parte de José, de que Deus lhe daria a correta interpretação para aquele sonho daquele homem que estava o perturbando tanto. É aqui que nós percebemos aonde Deus dá um outro dom para José. Deu a ele o primeiro dom de sonhar, sonhos de Deus, como nós vimos, aquele sonho do molho dele, os irmãos, 11 molhos, se inclinando aos molhos de José, e o sonho da lua, o sol e 11 estrelas se inclinando perante ele. Deus que deu o sonho. Então Deus também dá uma outra coisa para José. Além do sonho, Deus também dá o dom da interpretação do sonho para José. E aonde ele descobriu esses talentos? Descobriu exatamente na fase, digamos assim, mais terrível da sua vida. Não descobriu na cova, nem na escravidão, mas descobriu durante o seu tempo de prisioneiro, ali na cadeia. E o que terá acontecido com José para que ele pudesse perceber que tinha a capacidade dada por Deus de interpretar sonho? Aqui nós podemos perceber, de forma indireta, que José era um homem de oração e de muita contrição com Deus. Porque Deus, ele só dá dons especiais como deu José para as pessoas que têm intimidade com ele. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel também, Deus deu a capacidade a Daniel de interpretar tanto o sonho de Nabucodonosor, como também aquela interpretação daquela inscrição que passava ali na parede para aquele rei que cometeu sacrilégio, tomando a sua bebedice, a sua bebida nos vasos santos do Senhor. Deus deu a capacidade a Daniel para interpretar o sonho e também deu aqui a José. E ele descobriu aonde essa capacidade espiritual? Na cadeia. Então, meu querido amigo, minha querida igreja, saiba que, mesmo na prova, mesmo na adversidade, o Deus Todo-Poderoso é capaz de ministrar para a sua vida dons e talentos que você em outra situação não teria. Nós temos aqui então José recebendo esse talento de Deus. Ele recebeu, tinha tanta segurança
que recebeu esse talento, que ele pediu para aquele homem contar o sonho, mas sabendo que a interpretação não seria dele, mas de Deus. Porque muitas vezes Deus nos dá talento e nós agimos como se os talentos e os dons fossem nossos. E há muitas pessoas com a vida espiritual completamente atrapalhada, seja do mais simples membro da igreja, aos ministros mais afamados que tem por aí afora, que têm atrapalhado suas vidas, porque não têm sabido usar de modo correto os dons de Deus, agem como se os dons fossem deles ou delas, e não como sendo os dons dados por Deus. José aqui é claro que a interpretação, ela vem de Deus. Se alguma capacidade, se algum talento, meu querido amigo, minha querida amiga, minha querida Igreja de Jesus, e você recebeu e você tem, foi Deus que lhe deu. Então não esqueça que é de Deus e a glória, portanto, deve ser para Deus. José aqui diz para aqueles homens, não são de Deus as interpretações? Ele podia dizer, não, deixa que eu interpreto, mas ele foi claro dizer de onde era a origem daquela interpretação. Era de Deus. E ele, com muita segurança, com muita convicção, convicção que nós também devemos ter quando nós estamos ministrando as coisas de Deus para aquelas pessoas, ou para todas as pessoas que pedem para nós fazermos isso. Então vamos ao texto aqui. E José disse, não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então o copeiro Mor contou seu sonho a José, falando da vide, que nela havia 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e sem pestanejar, sem titubear, imediatamente José deu uma interpretação para aquele copeiro Mor, de que os 3 sarmentos eram 3 dias, e que em 3 dias ele seria restaurado, ele voltaria à sua antiga posição. Ou seja, houve aqui uma bênção de Deus. Deus estava revelando o futuro para aquele homem, porque na palavra do Senhor Jesus, nós podemos ver aqui que Deus ele fala com os homens através do sonho, assim como falou através para aquele copeiro Mor. Embora o copeiro Mor não fosse o servo de Deus Altíssimo, era da religião egípcia, mas Deus fala com quem quiser. Nabucodonosor também não era servo do Deus Altíssimo, mesmo assim Deus colocou o sonho em Nabucodonosor, um sonho de punição, porque Deus assim faz. E você, meu amigo, tem tido algum sonho e este sonho por acaso tem perturbado a sua vida? Você tem ficado assim, como que encabulado, intrigado com com sonhos que você tem recebido? Muitas vezes, não todos eles, mas muitas vezes os sonhos é uma forma de Deus conversar com a nossa vida. Conforme diz no capítulo 33 de Jó, o versículo 15, que diz, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo, quando adormece na cama, Deus fala com o homem. Lá em Jó 33 e 15. 1 Samuel, capítulo 28, verso 6, Saul pediu para que Deus pudesse dar uma resposta para ele. Diz a Bíblia que nem o sonho Deus falou com Saul, porque também Deus fala com quem ele quer. Não é a pessoa exigindo de Deus. Mas se porventura você tem tido sonho que tem deixado você intrigado, eu te apresento o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de interpretar qualquer tipo de sonho. Então, portanto, peça a Deus, e Deus é capaz de revelar aos olhos do seu entendimento e você possa entender o que Deus está falando na sua vida, se os sonhos de fato forem de Deus, porque há sonhos que são dos homens e há sonhos que são de Deus. E esses sonhos aqui era um sonho que Deus estava revelando para aqueles homens o destino deles. Para uns, um destino que realmente iria ser restituído. Para outro, mostrava o final do dia deles. Então está aqui Deus usando José e ele, através de sonho, falando com aqueles 2 homens. Assim também, ainda em sonho, como o anjo do Senhor, em sonho, falou com José, o pai adotivo de Jesus, quando ele queria deixar Maria, porque Maria via engravidar e ele pensava que Maria tinha traído ele. E ele quis deixar secretamente. Em sonho, de noite, um anjo de Deus, ou seja, Deus falou com José, o pai
adotivo de Jesus, o marido de Maria, para que ele não fizesse aquilo, também através do sonho, instruindo aquele servo do Senhor Jesus. E aqui Deus mostrando o sonho do que haveria ser na vida daqueles homens. Um para a vitória, mas outro mostrando também qual seria a situação final, o final daquela vida. E observe que, agora quando o padeiro viu que José tinha acertadamente e com muita convicção dito a interpretação do sonho, ele agora também quis contar o sonho para José e o contou. E contou que ele contou o sonho dele, de que tinha 3 cestos brancos, estava sobre a sua cabeça. E José também, aqui pelo versículo 15 e 16, você pode ler essa expressão aqui do padeiro. Os 3 cestos eram os 3 dias. E as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. E José imediatamente também interpretou de forma rápida e célere o sonho daquele padeiro. E o sonho era um sonho do destino terrível. Era exatamente nesse momento que o padeiro deveria ter aproveitado. Ao José ter dado aquele sonho, a interpretação daquele sonho do padeiro, era para aquele padeiro de forma imediata clamar por misericórdia, não a José, mas clamar por misericórdia para o Deus de José, para o Deus que deu aquela interpretação, cuja interpretação apontava para o fim da sua vida. E muitas vezes as pessoas sentem que a vida vai embora, muitas vezes as pessoas sabem que os seus dias estão perto, porque estão muitas vezes com uma doença terminal, mas mesmo assim, continua com o coração endurecido, não se volta para Deus. Conheci várias pessoas que mesmo no leito de morte, não quiseram saber do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi triste ver aquela cena, Jesus querendo abraçar a pessoa e a pessoa rejeitando, mesmo nos seus dias finais, nos dias últimos da sua vida. Este padeiro, Deus levou ali, permitiu que ele fosse para a cadeia para poder ouvir dele a interpretação do seu sonho, ou seja, um homem de Deus que Deus preparou para falar a vida dele. E ele mesmo assim não soube aproveitar, assim como muitas pessoas atualmente não têm sabido aproveitar, não têm dado ouvido à voz de Deus, não aproveitam as oportunidades que Deus lhe tem dado, mesmo nos últimos dias da sua vida, como foi aqui no caso do padeiro Mó. Ele não aproveitou esses momentos finais da sua vida para pedir ao Deus de José, o Deus do céu, o Deus que tem interpretação para salvar a sua vida. E muitas vezes as pessoas jogam fora e deixam passar essa oportunidade. Como, por exemplo, deixou passar o rei Saul, a quem Deus deu várias oportunidades para que ele pudesse se arrepender do seu caminho e ele não quis se arrepender. Assim como Judas, a quem Jesus deu várias oportunidades para ele se arrepender nos últimos dias da sua vida, ele também não se arrependeu. Porque naquele momento em que Judas participou da última ceia com Jesus, e que Jesus disse que aqui alguém vai me trair, era, vamos dizer assim, a senha divina para que aquele homem pudesse se arrepender, e ele continuou com o coração endurecido. E você, meu amigo, ainda que não esteja no fim da sua vida, mas aproveite as oportunidades de vida eterna que Deus está lhe dando a você neste momento que você escuta esta palavra. Assim, uma oportunidade de ter uma vida, um fim diferente, deu aquele padeiro Mó, e ele não aproveitou. Ele não aproveitou. Estava tão voltado para as suas questões terrenas, para o seu viver, preocupado com a sua ascensão para voltar para Faraó, que ele não teve, desperdiçou aquele momento. E veja, uma sentença claríssima, uma sentença por mais cristalina. Eram 3 dias para ele morrer. E ele simplesmente não aproveitou isso. Agora, por que será que aconteceu isso? Nós podemos tentar entender o que aquele homem talvez não tivesse crido na palavra de José, talvez não tivesse acreditado na interpretação de José, porque muitas pessoas só querem acreditar quando a palavra de Deus é boa, maravilhosa, como o caso do copeiro, que recebeu que voltaria para o seu lugar. Talvez ele tivesse acreditado na interpretação do copeiro, mas não na sua própria interpretação, porque era uma interpretação que não satisfazia, porque ser humano nenhum quer ouvir falar de morte, muito menos de que a sua vida está no final.
Não sei se aquele homem desacreditou em José, ou se acreditou, não soube aproveitar aquele momento, aquela oportunidade maravilhosa que Deus estava dando para a sua vida. Então, meu amigo, que você não haja como aquele homem, sob aspecto nenhum. Que você acredite na ministração da palavra que estou dando aqui para a sua vida. Que você creia e que você peça ao Deus de José que ele possa redirecionar os seus caminhos, o seu destino e possa lhe dar a bênção que deu para aquele copeiro mor. E o texto vai dizer adiante que aquele homem desperdiçou, ele simplesmente não levou em consideração aquela interpretação. E aconteceu como José havia dito. No versículo 22, mas ao padeiro mor enforcou como José havia interpretado. E aqui é uma outra situação que nós podemos ver no versículo número 23, para ir concluindo esta mensagem, que o copeiro mor, ele não se lembrou de José. Muito embora José tenha dito no versículo de número 14, porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Imediatamente aquele homem passou quase 2 anos sem lembrar-se de José. Mas Deus, que é misericordioso, Deus que não falha, Deus que não erra, ele não se esqueceu de José. Ainda que o copeiro tenha se esquecido, mas Deus fez-o lembrar, como mostra o versículo de número 40, como mostra o capítulo 41 de Gênesis, onde mais adiante, no versículo de número 9, 41, verso 10, estando Faraó muito indignado contra seus servos e pondo-me na prisão da guarda, a mim, ao padeiro mor, então sonhando eu um sonho, verso 11, na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. Foi neste momento aqui que Deus fez com que o copeiro mor, agora com a sua bênção, se lembrasse de José. E José aproveitou inclusive para contar um pouco da sua história, de que ele estava ali de forma inocente, que ele não havia pecado, que ele tinha sido roubado do seu povo hebreu. Isso demonstra que Deus continuou com José, mesmo aqui na cadeia, como nós pregamos na mensagem passada. Deus lembrou-se de José, estava com José, utilizou-se de José na cadeia e usou agora o copeiro mor para falar a Faraó, e este agora faz com que José seja liberto, que é uma outra mensagem que nós vamos dar continuidade. Mas as lições que nós podemos colher aqui, meu amigo, nesse texto que nós acabamos de falar, primeiro, que José, ele não se recusou a continuar sendo fiel, não se recusou de servir as pessoas, mesmo estando na sua prova e numa situação muito difícil para a vida dele. Continuou sendo bondoso, continuou sendo simpático com as pessoas e se interessou pela situação das outras pessoas, física, emocional ou espiritualmente. E que você também, se tiver na dificuldade, não há razão para você continuar sendo amargo, antipático. Seja essa pessoa, seja uma pessoa simpática, uma pessoa que queira ajudar as outras pessoas, mesmo você precisando de ajuda, como de ajuda José precisava. Aqui também aprendemos que mesmo nesse momento de aflição na cadeia, Deus deu talentos para José, e um deles foi exatamente o talento de interpretar sonhos. E exatamente através desse talento foi com que ele saiu da cadeia. Ou seja, na cadeia Deus deu outros talentos, deu outros dons. Ou seja, mesmo na nossa dificuldade, é um momento apropriado e muito oportuno que Deus usa para acrescentar mais talentos na nossa vida, para nos desenvolver, sobretudo espiritualmente, desde que permanecemos fiéis, firmes, como José permaneceu na cadeia. E Deus vai tomar as providências para que nós saiamos do lugar de dificuldade que nós estejamos. E que Deus na cadeia, ou nessa situação, Deus é capaz de usar nossas vidas para beneficiar outras vidas. Então, seja onde você estiver, continue sendo vaso de bênção, um instrumento para que Deus use para ajudar outras pessoas, ajudando-as e também alertando-a, como José alertou ao padeiro mor, que teve uma grande chance para se arrepender e servir ao Deus de José. Que você possa continuar conosco aqui. Deus abençoe a sua vida.
Guarde essa palavra no seu coração e que o Espírito de Deus leve, em nome de Jesus, você a agir como José, este homem que na prisão não deixou de ser um grande servo de Deus. Deus abençoe a sua vida, continue no nosso canal, compartilhe, ative o sininho e muito obrigado pela sua audiência. Que Deus assim abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.